Olá, alunos, pais e responsáveis. Eu vou passar as orientações para a realização das atividades da semana 3 do Plano de Estudos Tutorados, volume 2, do 6º ano. Essas atividades estão a partir da página 66 e terão como tema a idade dos metais. Esse período recebeu esse nome em razão do momento em que os seres humanos aprenderam a manusear os metais, ou seja, a partir do surgimento da metalurgia. Além disso, nesse período, as aldeias neolíticas começaram a evoluir e se transformarem nas primeiras cidades da nossa história. E, em consequência dessa transformação, surgiu o comércio e também a escrita. Então, o conceito dessa semana será o conceito de metalurgia, que é a soma de procedimentos e técnicas para extração, fabricação, fundição e tratamento dos metais e suas ligas. Quando o ser humano descobre a metalurgia, ele passa a produzir ferramentas muito mais resistentes, eficientes, duradouras. E aí ele consegue agilizar e melhorar a produção de alimentos, principalmente. Então, vamos imaginar o que seria plantar uma grande quantidade de alimentos utilizando uma enxada de pedra. Seria um trabalho demorado, né? Então, quando ele descobre o uso dos metais, ele passa a fazer enxadas de metais, que são muito mais resistentes. E aí ele passa a produzir muito mais alimentos. E ele produz mais alimentos do que ele necessita. Então, ele consegue trocar esses alimentos que ele tem em excesso por outros alimentos que ele não tenha. E aí a gente tem o surgimento do comércio. Então, por exemplo, tem uma pessoa que cria ovelhas e produz lã. Tem outra pessoa que planta trigo, por exemplo. Quando há um excedente, ou seja, a sobra de lã e a sobra de trigo, elas podem trocar. E depois eles vão começar a estabelecer alguns produtos como moeda. Durante muito tempo, o sal, por exemplo, foi utilizado como moeda. Então, uma determinada coisa valia tantos quilos de sal, por exemplo. Daí é que vem a palavra salário, né? Salário vem desse recebimento de pagamento em sal. E aqui, agora, a gente vai ler um textinho sobre a primeira cidade, Uruk. 3.500 a.C., 3.200 a.C. Sua importância regional foi tamanha que ela acabou inspirando o nome do país que hoje ocupa aquele território, Iraque. Então, a gente vai ler agora o textinho do Eduardo Esquisalahas. Alguns arqueólogos garantem que o título de primeira cidade do mundo deveria ser atribuído a Erido, também na Suméria. Mas de uma coisa ninguém discorda. Foi em Uruk que a civilização tornou-se urbana de fato. As duas não passavam de meros assentamentos por volta de 4.000 a.C. Cerca de 500 anos mais tarde, no entanto, Uruk tomou a dianteira e se converteu num modelo de urbanização para toda a Mesopotâmia. A cidade tinha templos, bairros residenciais, praças, estabelecimentos comerciais, exército e um sistema de administração pública. Ou seja, seu povo pode ser considerado o inventor da burocracia. Em 3.300 a.C., a população chegava a 40.000 habitantes, 4 vezes mais que a das vizinhas Erido e Laraque. No auge de seu poder, lá pelo ano de 2.800 a.C., já passava dos 80.000. A influência regional que Uruk exercia era tamanha que acabou atravessando os tempos, dando origem ao nome do país que hoje ocupa aquela região, o Iraque. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre planejamento urbano. Nos bairros residenciais, os moradores eram agrupados de acordo com a profissão. Os bairros de Uruk eram comerciais, residenciais ou mistos, e seus moradores agrupados segundo a profissão de cada um. As casas típicas de um bairro residencial tinham 2 níveis e eram feitas com tijolinhos de barro cozidos e secados ao sol. O canal artificial Nil ligava Uruk ao rio Eufrates e dividia a cidade em 2 distritos, Anu e Eana. O templo branco, no topo de um zigurate, construção semelhante a uma pirâmide, porém com escadas dedicadas ao deus Nar, tinha 22 metros de altura e era coberto com uma argamassa que brilhava sobre o sol. Simbolizava o poder político hegemônico exercido pela cidade.
No distrito de Eana, várias construções eram enfeitadas com mosaicos coloridos e entalhes. São os primeiros sinais de preocupação estética na arquitetura urbana. Quando este prédio foi descoberto por arqueólogos, pensava-se que fosse um templo. Hoje, acredita-se que tenha sido um edifício de uso comunitário. Uma muralha com 9,5 quilômetros de extensão cercava toda a cidade. Teria sido construída pelo rei mitológico Gilgamesh, governante da primeira dinastia de Uruk. Então, esse é um texto da revista super interessante que está disponível nesse site, ok? Para saber mais, vocês devem assistir a esse videozinho que fala sobre a idade dos metais. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá? E agora a gente vai passar para as atividades. Então, a gente vai praticar um pouquinho. Então, a atividade 1, a questão 1, pede o seguinte. Até o momento da descoberta e uso dos metais, os povos da pré-história utilizavam pedras, ossos e madeiras como matéria-prima para a confecção de armas e instrumentos de caça. Primeiramente o cobre e logo em seguida o ouro, o estanho e o bronze, feito de cobre e estanho, foram utilizados para confeccionar essas armas e utensílios dos quais os homens pré-históricos necessitavam. Preencha a tabela a seguir com as vantagens e as desvantagens em relação ao uso do metal para a sociedade pré-histórica. Então, aqui é para vocês colocarem as coisas que vocês perceberam que são vantagens no uso do metal. Eu já falei algumas, né? E quais seriam as desvantagens do uso do metal? O que vocês acham? Vocês acham que tem alguma desvantagem? Não tem? Tem algumas desvantagens. Por exemplo, o tempo. O tempo de produção de um material de metal é muito maior do que o tempo de produção, por exemplo, de um material, de um instrumento feito de pedra, em que, na verdade, você poderia apenas bater a pedra, né, lascar ela no formato que você queria. E é claro que, à medida que foram utilizando os metais, foram sendo produzidos instrumentos cada vez mais complexos. E também com um valor cada vez maior, né? Porque não é muito fácil conseguir extrair os metais da natureza, conseguir fundir esses metais, né? Então, você também precisou desenvolver a tecnologia do fogo. Então, leiam os textos que eu vou indicar, assistam os vídeos, que eu tenho certeza que vocês conseguirão preencher essa tabela, ok? Agora utilize os dados que você inseriu na tabela acima e faça uma análise sobre o uso do metal pelos povos pré-históricos. Então, além de preencher a tabela, escrever as vantagens e as desvantagens, agora a gente vai ter que criar um textinho, né, explicando como foi o uso dos metais pelos povos pré-históricos. Como que auxiliou, como que não auxiliou, qual foi as vantagens e quais foram as desvantagens, ok? A questão 2 pede o seguinte: peça ajuda à sua família e procure dentro da sua casa objetos que são feitos de metal. Liste-os e indique suas funções. Você consegue imaginar como seria a sua vida sem esses objetos? Então, para vocês fazerem uma lista com os objetos de metal que vocês têm na casa de vocês, como, por exemplo, garfos, colheres, facas. Temos muitos materiais de metal em nossa casa. E aí depois vocês façam essa reflexão. Como que seria a vida sem esses objetos? Ela seria mais fácil? Ela seria mais difícil? Tá? Façam essa reflexão. Atividade 3. Vimos que foi nesse período também que surgiram as primeiras cidades da nossa história. Elas foram uma evolução das pequenas aldeias que surgiram quando os homens pré-históricos deixaram de ser nômades e se tornaram sedentários. Utilize as informações contidas no texto Uruk, a primeira cidade, e construa um quadro comparando as primeiras cidades com as atuais. Procure destacar as diferenças e as semelhanças, o que permaneceu e o que mudou. Então, a gente vai voltar aqui no texto. Vocês vão ver aqui, que nesse texto a gente tem 7 características da cidade de Uruk. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ler aqui, os bairros de Uruk eram comerciais, residenciais ou mistos, e seus moradores agrupados segundo a profissão de cada um. Nessa frase, por exemplo, o que foi que permaneceu, o que mudou, o que é parecido e o que é diferente. Então, vamos pegar aqui, Aqui a gente pode colocar, por exemplo, que diferenças? Os bairros das nossas cidades são separados por profissões? Não. Mas nós temos
regiões comerciais e regiões residenciais? Temos. Então, diferenças e semelhanças. O que permaneceu? Permaneceu a estruturação da cidade em bairros, permaneceu a divisão de áreas comerciais, residenciais e algumas áreas mistas, mas teve mudanças. A gente já não agrupa mais as pessoas pela profissão. As pessoas não têm um bairro dos professores, um bairro dos médicos, né? Isso já não acontece mais. Então, vocês vão fazer essa tarefa com cada uma dessas 7 informações sobre a cidade. A gente fez sobre a primeira. Agora vocês vão fazer sobre as outras, ok? Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer as dúvidas de vocês, tenha conseguido explicar como realizar a atividade. Qualquer dúvida, eu estou à disposição nos canais que a gente tem de comunicação. Eu espero que vocês estejam bem e que o nosso encontro aconteça o mais breve possível. Até!